Estamos de volta com o Em Pauta, hoje tratando sobre a adulteração do leite, que é alvo de investigação por parte do Ministério Público, em conjunto com o Ministério da Agricultura. Anteriormente, nós trouxemos aqui algumas perguntas que a nossa reportagem colheu com as pessoas nas ruas. Algumas coisas já foram esclarecidas, mas ainda temos muito a esclarecer. Lembrando que estamos aqui com a Simone, que é química industrial de alimentos, também o Ítalo, que é subprocurador do PROCON de Novo Hamburgo, e o promotor Paulo Vieira, que é promotor de justiça. E vamos então a mais uma pergunta das ruas da comunidade hamburguense. Por que esses lotes ainda contaminados estão ainda no mercado? Bom, essa é uma questão bem polêmica, né? Antes, no intervalo, a gente estava comentando, inclusive, com o Ítalo, foi no dia 8 de maio, essa quinta etapa da Operação Leite Compensado. Já faz um tempo, teoricamente, esses produtos não podem mais estar no mercado, né, Ítalo? Bom, a Associação Gaúcha de Supermercados, ela determinou que as redes recolhessem esses produtos, retirassem da venda, desde o dia 8 de maio. Então, em tese, não é mais para encontrarmos esses produtos nas prateleiras. Se encontrar, o que faz? Bom, o consumidor ele pode fazer uma denúncia, inclusive, para o Ministério Público, para a Vigilância Sanitária também, e buscar o PROCON também. A gente vai fazer o possível para intermediar essa situação. Mas, como eu disse, esperamos que esses produtos já não estejam sendo mais comercializados. Bom, vamos ouvir então mais um questionamento. O que eu faço se eu compro um lote contaminado? Bom, com certeza essa é a pergunta de muitos que estão nos ouvindo agora, né? Promotor, Ítalo. Bom, o consumidor que tiver adquirido um produto dessas duas marcas que estão sendo investigadas agora, como ainda não temos uma orientação oficial do que será feito, a gente orienta que o consumidor guarde esse produto juntamente com a nota fiscal e, se for o caso, procure o PROCON também para a gente fazer o contato com as empresas e buscar informações. Resumindo, nós não temos ainda informações precisas do que será feito com esses produtos, mas, de qualquer forma, que o consumidor não os consuma, né? Isso é o principal. Até termos orientações oficiais, até porque os lotes ainda não foram indicados, a gente não temos ainda ciência de quais são os lotes que estariam contaminados. Então, em qualquer caso, não consumir o produto e guardar junto o produto com a nota fiscal para uma eventual devolução do valor junto ao estabelecimento onde ele foi adquirido. Muita gente, no meu dia a dia, me perguntava, me questionava que tentou devolver no supermercado e não conseguiu, tentou devolver na marca mesmo, na própria indústria, né, através de telefone, também não conseguiu. Se não consegue, o que faz? Bom, é que na outra parte da investigação que foi deflagrada, como já foi indicado o número do lote de cada produto, então os supermercados já tinham a orientação de recolher aqueles lotes e fazer a devolução do valor pro consumidor. Nesse caso, como ainda não tem identificação do lote, acho que isso acaba dificultando um pouco essa parte pelo consumidor. Então, a orientação é essa: o consumidor que não conseguir efetuar a troca, nem digo a troca, mas a devolução do valor pago pelo produto, guardar esse produto junto com a nota fiscal e aguardar qual vai ser a orientação oficial do Ministério Público para saber qual procedimento vai ser tomado. Isso acontece, promotor, por essa questão de não se ter o lote mesmo? Eu acho assim, eu estava ouvindo atentamente aí as perguntas formuladas e eu acho que a raiz de todos esses problemas que nós vivenciamos aqui no Brasil, não só em relação a isso, é o problema de fiscalização. Uhum. Nós temos um déficit fiscalizatório extraordinário, que nós não podemos, estamos na quinta etapa. Daqui a pouco nós estaremos na 50ª etapa de combate à operação de leite compensado. Isto é que temos que parar. Porque, em realidade, esse tipo de situação, como ele mesmo estava frisando, do ponto de vista individual é quase que insignificante. Você vai retornar ao estabelecimento e pedir a devolução do valor do litro de leite ou do queijo comprado, 5, 10 reais, 15 reais. Mas do ponto de vista macro, muitas pessoas sofreram com isso, inclusive repercussões que nós não temos nem como avaliar do ponto de vista da sua própria saúde. Uhum. E consequências que talvez não se manifestem no primeiro momento, no caso do envenenamento ou de uma morte, mas a longo, médio e longo prazo. O que nós precisamos mudar é exigir mais do Estado como um todo uma fiscalização mais efetiva.
me parece que nós temos uma certa ficção, e não é só nesse ponto aqui da vigilância sanitária, é geral. E aí as pessoas ficam numa situação de desproteção completa. Nós vivemos uma sociedade de risco, mas aqui no Brasil parece que essa sociedade de risco, esse risco é mais elevado, é mais potencializado. Então, tu veja, que ponto nós chegamos, ao ponto que o próprio comércio diz assim, retira. Na verdade, não precisaria. Se nós analisássemos o lado do fornecedor, ele poderia dizer, não, eu quero esperar para que me definam qual é o lote, Sim. Qual é a extensão disso. Até acho que é saudável e salutar essa atitude do comércio em proteger o consumidor, porque se não fizesse isso, nós andamos tão devagar, o Estado se move de forma paquidérmica, tão lentamente, que até lhe dar uma resposta nós já estamos vivendo o segundo problema. Uhum. Então, são dilemas que nós vivenciamos. É muito complicado poder dizer para as pessoas, olha, não tenho como te identificar esse lote. Infelizmente, as ferramentas que nós temos de controle são muito ruins e nós não conseguimos alcançar com segurança quais foram os produtos que foram atingidos por essa fraude. Então, precisaríamos agir de uma forma um pouco mais preventiva, precaucional, fiscalizatória, punitiva, administrativa, para fechar esses empreendimentos, embargá-los, enfim, mas não nos visualizamos. Espero que a gente não esteja daqui a um ano fazendo o programa pelo 10ª etapa da leite compensado, que não é só aqui no Rio Grande do Sul, né? Aqui Exatamente. É porque houve uma preocupação do Ministério Público em fazer uma fiscalização a respeito disso. Mas as pessoas têm que saber que a insegurança está aí e as ferramentas de controle são É importante ressaltar dessa questão da fiscalização, até conversava com a professora antes, todos esses produtos, eles recebem selo de fiscalização, né? Então, teoricamente, eles estão fiscalizados e estão prontos para o consumo. Hashtag só que não, como diriam os internautas. E o que é importante destacar também é que o leite é uma coisa que está em pauta agora, mas existem vários alimentos que passam pelo processo de adulteração. Recentemente a gente teve aqui no Rio Grande do Sul escândalo envolvendo vinícolas. Exato. Então, não só vinhos, mas suco de uva integral e outros produtos. Então, o consumidor precisa ficar atento, mas com certeza a fiscalização tem que ser redobrada. E a conscientização e a ética também. Porque a partir do momento que tu opta por lucratividade, quando tu trabalha com alimentos, tu está automaticamente deixando a saúde da população em segundo plano. E a gente não pode aceitar isso. Não tem como conceber, achar que é normal se consumir produto adulterado. Isso não é de hoje, né, professora? Não. A adulteração de alimentos, o primeiro relato que se tem foi da adulteração da cerveja numa época antes de Cristo. Então, lá nos primórdios, já havia adulteração de alimentos. O que acontece hoje é que ela é uma adulteração que acontece numa escala muito maior e com muito mais alimentos. Mas a adulteração, infelizmente, é uma coisa muito antiga. Em relação ao trabalho do Ministério Público, por que houve uma denúncia? Por que se resolveu fazer essa operação? O que o senhor acha que possa ter levado o Ministério Público a fazer essa ação nesse caso? Porque mesmo o senhor falou que em outros estados ocorre isso, mas no Rio Grande do Sul houve essa operação. Certamente deve ter chegado alguma notícia, alguma pessoa. Tem pessoas preocupadas que pautam a sua conduta por uma postura ética, até profissionais da área, mostrando, olha, e é uma questão visível. Quando você vê um preço colocado no mercado, muitas vezes ele é um indicativo de alguma fraude. Uhum. Porque um adequado trabalho, ele tem um custo. Então, se você passa a ter um produto que o valor dele está muito aquém do que normalmente seria possível alcançar observando todos os padrões, tem algum sinal de fraude nesse processo produtivo. E alguém deve ter procurado o Ministério Público e dado um indicativo desta situação. E a partir daí, é um dever da minha instituição apurar, especialmente quando envolve saúde pública. E daí deve ter se desenvolvido toda uma investigação. E aí tu faz uma análise e é perceptível, porque há sinais de riqueza por parte de determinados empreendimentos ou pessoas físicas, de uma hora para outra, não Sim. há milagre. E certamente daí é que acabaram chegando a persecução penal, a investigação que desvendou esse crime organizado. Em Minas Gerais, em 2007, a Justiça Federal de Uberaba condenou 4 pessoas
em 2007, como eu falava, exatamente sobre a adulteração do leite. Foi deflagrada a Operação Ouro Branco por parte do Ministério Público. Foram 4 pessoas condenadas por crime à saúde pública. Pegaram um pouco mais de 4 anos de prisão e já estão soltos novamente. Isso deve acontecer aqui? Lógico, o senhor não está envolvido no caso, mas assim, a grosso modo, né? Quais são os crimes que essas pessoas podem responder?